Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje a gente mergulha na HQ No, edição número 1. E se você curte esse tipo de conteúdo, apoiar o canal com a sua inscrição e aquele like já ajuda demais. Agora, se quiser ver os vídeos assim que são postados, antes de todo mundo, é só se tornar membro Geek do canal, por apenas R$ 3,99. É baratinho e faz uma diferença gigantesca para manter o canal vivo. Nu nasce no vazio absoluto antes de qualquer criação, e chama aquele silêncio solitário de lar, até que os celestiais chegam e, para ele, profanam tudo ao trazerem luz torturante para um lugar que deveria permanecer intocado. Tomado pelo ódio, ele reage na hora. Forja da própria escuridão uma espada viva, a All Black, e parte para o ataque, ferindo mortalmente um dos celestiais enquanto rejeita a existência e a criação como uma ofensa. O tempo passa e essa lâmina ganha nome e peso, tornando-se a Necroespada, até que um guerreiro dourado, empunhando a lança All Light, que é o contraponto natural da Necroespada, enfrenta Nu e o deixa em um estado debilitado. Nesse meio tempo, a sua espada é roubada. Nu então se recolhe, some do centro da história por um período e retorna de forma ainda mais perigosa. Subjuga simbiontes, ergue uma colmeia viva e volta a se declarar soberano do abismo e do nada. Com isso, ele deixa de ser apenas uma força isolada e distante e se torna uma ameaça ativa, agora ligada aos simbiontes e determinada a avançar sobre o universo que ele odeia, com a certeza de que essa escalada um dia o levará até a Terra para enfrentar os heróis. Nu aparece no presente como uma realidade incômoda e imediata. Ele está ali, vivo, consciente e aprisionado atrás de barras. Não destruído, só contido. Ele observa quem o encara sem qualquer sinal de medo e quebra o silêncio apenas para provocar com desprezo. Não há muito para se ver. Há. Nu está preso numa gaiola suspensa na instalação Dédalo 5, quando um carcereiro se aproxima para humilhá-lo e reafirmar que ele é só um prisioneiro. O homem debocha, grande e mau rei de preto, e, ao ouvir o silvo de Nu, zomba ainda mais. Ah, isso foi um silvo reptiliano do roedor preso numa armadilha. Ha! Inferno sangrento, isso é hilário. Poupe o fôlego, monstro. Você não vai a lugar nenhum. Essa gaiola é o seu novo lar. Pelo menos até a sua Alteza decidir que sua forma repulsiva está pronta para o despejo. E quando esse dia chegar, seja você cobra ou rato, ela vai esmagar você sob as botas como o nada que você é. Nu reage pela primeira vez com frieza calculada. Sorri atrás das grades e corta o prazer do carcereiro com uma frase simples e venenosa. Tolo. Você acredita que essa é a primeira jaula a me manter cativo? Nu toma as rédeas da conversa e reduz a prisão e o carcereiro à encenação barata, comparando a cela a algo ridículo diante de Clintar. O guarda tenta manter a postura e ameaça com ódio, mas Nu não recua. Ele afirma que vai escapar e promete um massacre. Vou pintar o universo inteiro com o icor negro das minhas vítimas, e seu sangue rançoso será o primeiro em que mergulharei o meu pincel. O soldado transforma a ameaça em perigo imediato quando responde com calma cortante. Você esquece que eu tenho o pincel afiado como lâmina aqui. Enquanto isso, alguém chega e aponta um erro fatal. O homem ali está perto demais, enquanto segura uma das crianças simbiontes dele, brincando com o destino ao alcance de um monstro. A voz termina a inversão, lembrando, sem completar o aviso em voz alta, que o esquecimento perigoso é do soldado, não de Nu. Hela entra e corta a cena como quem fecha uma porta. Dispensa os guardas com frieza. Agora vão. O bom general e eu precisamos de privacidade com o nosso novo amigo. E o soldado só consegue obedecer. Ela se aproxima da cela e trata Nu como uma peça de xadrez. Olá, Nu. Acredito que esteja confortável. Nu reage com hostilidade pura, sem qualquer reverência. E eu acredito que você vai guinchar como uma porca abatida, Hela.
enquanto arranco o coração apodrecido do seu peito. O general tenta alertar: cuidado, minha senhora. Mas Hela ignora, afirmando que o perigo não é para ela, e prova isso com ação. Ela agarra a mão de Nu através das grades violentamente. Nu explode em fúria após a mutilação e jura abertamente: eu vou matar todos vocês. Mas Hela responde como quem pesa um objeto, ambicioso, porém duvidoso. E vira o foco para o que importa, cobrando do general: então, me diga, Tyr, o que você sabe sobre o nosso convidado? O general explica que Nu é uma coisa do vazio, algo comparável à própria Oblivion, descrevendo-o como uma entidade em extinção. Quando ele afirma que Nu foi feito apto apenas para servir, Hela corrige na hora. Não exatamente, general. E toma a explicação. Oblivion é o grande fim de todas as coisas que Nu deseja ser. O divisor final que se senta em julgamento sobre toda a criação. Ele é o vazio. E Nu é apenas um disso. Ela arremata com crueldade técnica. Nu agora existe apenas por uma tecnicalidade. Nu rejeita a redução com ódio renovado, olhos em brasa, repetindo a promessa: vou massacrar até o último de vocês. Hela passa a narrar o caminho que trouxe Nu até ali e o prende numa cadeia de causa e consequência. Foi na aurora do cosmos que os celestiais escolheram Nu para servir como Rei de Preto. E ele manteve esse reinado até cometer o erro de atacar os campeões de Midgard, ligando sua queda diretamente ao hospedeiro Venom daquele tempo. Ela aponta o golpe decisivo, o humano chamado Ed Brock, que o incinerou no sol. Ele admite que aquilo interrompeu a ascensão, mas não apagou Nu como Brock queria, porque o Rei de Preto foi trazido de volta por uma combinação de infortúnio e autossabotagem. Esse retorno, segundo Hela, criou um desequilíbrio no universo, um grande vazio na engrenagem da criação que o próprio universo foi forçado a corrigir. E ela conclui sem espaço para debate: e o deus do vazio é Nu. Ela ainda ironiza: ironicamente, quando ninguém é o Rei de Preto, você retorna Nu. E encerra esmagando-o por dentro, porque você, seu espaço vazio, é o maior ninguém de todos. Hela detalha o ponto fraco que tornou tudo possível. Nu retornou enfraquecido, um fiapo do que já foi, um vazio conjurado apenas para preencher outro vazio. E isso significa que ele voltou sem a plenitude do antigo poder. Ela acrescenta que se eles ainda se lembrassem de Asgard, talvez tivesse evitado as armadilhas, mas nenhum de Midgard sabe, nem ele. E essa perda de contexto foi a fresta que ela explorou. Então ela revela o ato central. Fora de sua visão, reuni os fios do destino em minhas mãos e o amarrei com eles. Não foi só metal e barras, foi destino. E quando ela se aproxima da cela e afirma: agora, a força dele retorna para mim, a relação se inverte. Nu percebe tarde demais e reage com pânico, tentando impedir com um espere, não, não, mas Hela não hesita. Hela completa o que iniciou e drena Nu diretamente, arrancando dele um grito longo de agonia enquanto sua força sai. Preso e já fragilizado, Nu tenta resistir com o corpo, mas não consegue. A magia dela o domina por completo e a transferência de poder acontece sem retorno. Hela confirma a sensação do poder entrando nela com satisfação contida. Hela olha a própria mão e mede o resultado como quem avalia uma colheita ruim. Hum, menos energia sombria do que antes. Nu está no chão, encolhido e derrotado, e ela dá o veredito sem emoção. Parece que você está começando a sobreviver à sua utilidade, Deus do nada. Ao lado do general, ela se afasta e sentencia o destino dele como se fechasse uma tampa. Mas talvez isso seja sua fuga final, tornando-se nada outra vez. Nu fica em silêncio, depois agarra as grades num acesso de fúria contida, rosna algo inarticulado e então se força a se controlar, soltando uma palavra que vira escolha: nada.
Ele repete com mais peso, encarando o vazio como espelho e aceita a definição que Hela jogou nele. A Asgardiana tem razão. Eu sou nada. Eu sou o vazio. A grande ausência. Hora de provar isso. E com isso ele entra em um estado meditativo que o faz desaparecer. Nesse momento, o carcereiro volta para a cela cheio de certeza e arrogância, anunciando como se estivesse chegando para um espetáculo. Eu voltei, monstro, e pela aparência de sua majestade, aposto que vocês dois se divertiram um pouco. Começando a frase com a rainha pelo que e parando ao não receber resposta. Ele se aproxima, estranha e chama alto: Vazio? Ao concluir que Nu sumiu, ele ri satisfeito. Muito esperto, demônio. Seu pequeno truque de desaparecer. Mesmo assim, decide confirmar o escárnio. Mas eu conheço esse truque de salão quando vejo um. E enfia a lança entre as grades para cutucar o interior da cela, como quem testa um animal. A voz de Nu surge e desmonta a presunção do homem, explicando com calma que aquilo não é encenação. Não foi um truque, mas você ainda estava certo. A jaula estava vazia. E eu sou o grande vazio. O carcereiro trava, confuso. O quê? Nu continua como se estivesse ensinando uma nova regra. Quando a jaula estava vazia, eu estava na jaula. E o homem entra em alerta, tentando localizar um corpo. Onde? Enquanto olha ao redor, acreditando que a ameaça precisa ocupar um canto físico. A frase final fecha a armadilha. Mas a sala também estava vazia. Nu age de forma brutal e imediata. Materializa-se a partir do vazio e aparece agora atrás do carcereiro, agarrando a cabeça do homem com força esmagadora. O corpo do soldado só tem tempo de sentir o choque antes do fim. Nu completa o movimento com precisão e arranca a cabeça em um único gesto, o som marcando a execução como algo rápido e definitivo. Nu estende a mão e chama de volta o que é dele, ordenando como um rei que retoma o próprio trono. Ah, sim, é isso. Volte para mim, meu filho, para longe dessa praga insignificante. As sombras e fragmentos de poder retornam e se prendem a ele, enquanto o cadáver do carcereiro fica para trás como evidência do preço. Nu sente a mudança na hora e confirma satisfeito. Muito melhor. Minha força aumenta. Ele explica a lógica sombria por trás do ato, como quem revela a lei. A morte é o vazio da vida. Afinal, criança, cada morte é o fim de um universo. E com desprezo, admite que aquele era um universo pequeno, vindo de uma criatura tão insignificante quanto aquela. A morte não foi só vingança, foi combustível, e quando a cabeça do carcereiro bate no chão e rola, Nu encerra com frieza prática, mas ela serve por enquanto. O alarme estoura e a ordem corre pelos corredores. O prisioneiro escapou! Enquanto guardas tentam cercá-lo, gritando: Pare onde está! Mas Nu segue com uma calma ofensiva. Ele se vira, junta as mãos como quem prepara algo inevitável, interrompendo a perseguição ao dobrar o ambiente ao seu favor. Um deles tenta atacá-lo, mas falha miseravelmente. O resultado não depende do esforço do oponente, depende do capricho dele. Em seguida, ele domina o agressor e executa o golpe final com violência direta, rasgando sua coluna num único movimento, arrancando um grito sufocado que morre rápido. Nu acelera a fuga e convoca seus simbiontes. Rápido, meus filhos, venham até mim. Temos pouco tempo. Enquanto ao fundo a resposta humana vira desespero. Jorgens caiu! Rápido! Mesmo correndo, ele avalia a própria limitação com raiva contida. Eu deveria ser capaz de ir mais longe, meus filhos. Tornar-me qualquer espaço vazio do universo. Mas o cosmos não dá brecha. Ele reconhece, mas o universo está tão cheio, tão abarrotado de luz e vida e estrelas amaldiçoadas. E ainda admite seco: eu ainda estou fraco. Ainda assim, quando os inimigos o alcançam, ele não hesita. Dilacera um atacante com um golpe brutal, derruba outro enquanto murmura: ainda estou cansado, e confessa enquanto mata. Esses pequenos truques são tudo o que consigo fazer, tomando para si seus filhos simbiontes.
Nu vasculha a instalação em busca de saída e repete para si mesmo como um mantra de sobrevivência. Agora, por enquanto. Até o desespero virar foco num sussurro. Onde? 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 Quando encontra uma nave, a satisfação corta a urgência. Ali, exatamente o que precisamos, meus filhos. Fico até envergonhado de admitir. Ele encara a máquina e sente a humilhação do contraste, lembrando do passado grandioso. Eu já cruzei a vastidão do universo montado nas costas de um dragão majestoso de escuridão viva, e cospe o presente com desprezo. E agora, fui reduzido a sequestrar essa máquina patética. Mesmo assim, ele entra, toma controle e prepara a partida, deixando claro o objetivo que dirige cada ato. Eu preciso recuperar toda a minha força. Hela observa de longe a nave de Nu cortando o espaço e reage com satisfação contida. Excelente! Ela afirma, segura, que o nosso antigo convidado está agindo exatamente como previ. Mas o general não engole tão fácil. Não tenho tanta certeza disso, minha senhora. E avisa, com todo respeito, este é um jogo perigoso que você está jogando. Ele lembra a fragilidade do cenário. Midgard está isolada de todos os outros reinos. Só estávamos lá quando a ponte do arco-íris foi destruída e questiona o custo do plano. Vale realmente a pena apostar tanto apenas para roubar um pouco mais de poder de Nu? Porque se falharem, não haverá retirada. Hela despreza a hesitação. General, sua falta de fé me decepciona. E crava a regra do poder que a move. Uma quase rainha negra não é uma rainha negra alguma. Ela admite a limitação atual sem perder a arrogância. Não, eu preciso de tudo, todo o poder de Nu, mas não posso arrancá-lo dele à força, não com a magia que possuo no momento. Hela expõe o passo final com clareza cruel. Nu precisa abrir mão do último de seus reinos sombrios, de sua própria vontade, e eu o coloquei no caminho para fazer exatamente isso. Ela deixa claro que as opções dele já foram estreitadas. O único movimento que ele pode fazer agora é aquele que garantirá a minha vitória. Para o general, que busca garantias, ela responde sem piedade. Mas se é certeza que você busca, é certeza que eu vou lhe dar. E então, define Nu como problema de comportamento. Nu é um deus teimoso, pode precisar de um pastor. Em seguida, ela age, reúne energia verde entre as mãos, molda a magia como um instrumento real e declara a decisão que virá ação. É hora de fazer uma ligação. A ligação mágica encontra quem ela escolheu, e o chamado chega, para uma velha chama, revelando Thanos como destinatário. A consequência é imediata. Para a trama, uma nova peça entra oficialmente no jogo, confirmando que o pastor, mencionado por ela, tem nome e peso cósmico. O que muda, no fim, é a escala e o alinhamento de forças. Nu não será apenas acompanhado à distância, ele passa a ser conduzido e pressionado por algo maior. E o conflito se expande, com Thanos agora dentro da equação. Essa foi uma pincelada da história da HQ Nu, edição número 1. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!